Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai ter agora a parte de teste de adequabilidade de distribuições, tá? Como a gente vai trabalhar com dados categóricos, o nosso foco vai ser especificamente a distribuição binomial ou multinomial, ok? Então vamos lá, seja y uma variável aleatória discreta, que pode assumir os valores y1, y2 até y3, tá? Com probabilidades, probabilidade de y associada a y izinho, né? Ou seja, cada ponto desse meu espaço amostral vai ter uma probabilidade θi de ocorrência, né? Para ir de 1 até k, ou seja, eu tenho k categorias e para cada categoria tem uma probabilidade associada. Essas categorias são mutuamente exclusivas, não há independência entre elas e a probabilidade, por consequência, será mutuamente exclusiva, né? São eventos mutuamente exclusivos. Então não haverá interseção entre essas probabilidades, essas k categorias, né? O espaço paramétrico, aqui chamado de delta maiúsculo, o conjunto de todos os possíveis valores de θ, no caso θi, e vai ser representado por θ1, θ2 até θk, de modo que θi é maior que zero, né? Mas ele estará entre 0 e 1 para ir de 1 até k. E o somatório desses θi's para ir de 1 até k vai ser igual a 1, né? Então isso vai fazer com que tenhamos uma legítima função de probabilidade, né? Então deseja-se testar a hipótese P1, P2, Pk, que são os valores assumidos pelos parâmetros, pertencentes a esse espaço, né? Esse espaço paramétrico. E essa hipótese desse vetor de parâmetros de P1 até Pk ser um possível valor de θ1, θ2 até θk. Então serão possíveis valores dentro do espaço paramétrico delta, ok? Então toma-se uma amostra aleatória de tamanho n dessa variável em questão. E essas variáveis y e i's são independentes e identicamente distribuídas e têm a mesma distribuição, ok? Então a gente vai utilizar uma estatística suficiente, tá? Que é o vetor x1, x2 até xk, em que esse xi ele vai corresponder ao número de vezes em que o valor yi ocorre, ok? Então é equivalente a número de sucessos nos n ensaios, tá? Então se eu tenho 5 categorias, então eu quero ver quantas vezes a categoria I ocorre nos n ensaios. Então, ou seja, quantas vezes a categoria 1 ocorre nos n ensaios, quantas vezes a categoria 2 ocorre nos n ensaios e assim vai, ok? Até a késima categoria. Então esse vetor de x, is, né, tem uma distribuição multinomial com parâmetros n, número de ensaios, θ1, θ2 até o θk. No caso, o problema de interesse vai ser se o vetor de parâmetros θ1, θ2 até θk vai ser estatisticamente igual ao vetor de valores, né, de estimativas P1, P2 até o Pk. Então eu vou ter agora o espaço amostral, né, de x1 desse vetor de x, como sendo representado pela letra ômega, né? Então esse espaço amostral vai ser dado por x1 até xk e o xi vai pertencer a esse conjunto aí de 0 até n. Então todos os possíveis valores vão de 0, né? Ou seja, não ocorrem nos ensaios dessa minha variável, ou até n, ou seja, no máximo ocorrem a quantidade de vezes que você tem nesse ensaio. E o somatório de xi tem que ser igual a n, ok, gente? Para ir de 1 até k, que é o número de categorias. Então o procedimento do teste será equivalente a observar se o valor produzido pela estatística, né, essa estatística x1 até xk, dada pela amostra, né, de x1 até xk, né, pertencente a esse espaço amostral. E a ideia vai ser decidir se esse vetor de parâmetros pode ser estimado pelo vetor de P1 até Pk, ok? Um dos primeiros estudos para testes de adequabilidade foi proposto por Lancaster, né, em 69, que ele fez uma aproximação da distribuição desses dados, aproximação para a distribuição normal, né, que é o que a gente vê geralmente nos testes lá de inferência. Então a gente vai ter que o x, até para ser x não x, ele segue uma distribuição binomial com parâmetros np, tá? E o x, né, que é o quadrado, né, de x menos np, ou seja, eu estou tirando o quadrado, né, dessa minha diferença entre o valor e a média dele, dividido por n vezes p vezes 1 menos p, que é uma medida de dispersão. Então aí sim isso segue uma distribuição Q quadrado com k menos 1 graus de liberdade, tá? Que ela vai ser generalizada dessa forma aqui, ó. Somatório para ir de 1 até k, né? De xi menos npi sobre n, tudo isso ao quadrado, né? Ou seja,
somatório do quadrado da diferença entre xi e NPI sobre NPI. É que nada mais é do que aquela ideia lá de o quadrado da diferença entre o observado e o esperado sobre o esperado, né? Então isso vai ser dado por uma estatística Q quadrado, ok? Então um exemplo bem simples, né? A gente tem um equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é um conceito que diz o seguinte: uma população suficientemente grande, ou seja, um N tendendo ao infinito, né? Na ausência de mutação, seleção e de migração com cruzamentos aleatórios ou ao acaso, mantém as frequências alélicas e genotípicas constantes ao longo das gerações. Então vamos considerar um exemplozinho simples. Ó. Eu tenho dois indivíduos com genótipos heterozigóticos, né? Então azão azinho cruzando com azão azinho, que vai dar origem a essas três combinações, né? Azão azão, azão azinho, azinho azinho. Cada genótipo desse com as respectivas probabilidades, 1/4, meio e 1/4, né? Então, ó, considerando uma frequência observada, ou seja, tem 100 indivíduos desses 100, né, nessa segunda geração aqui, tenho 26 indivíduos azão azão, 29 azinho azinho e 45 azão azinho. Vejam que esse valor referente ao 29 é para ser azinho azinho, tá, gente? Eu me enganei aí. Então, desses 100 descendentes desse cruzamento desses dois heterozigotos, eu vou ter essas quantidades aí, né? 26 por azão azão, 45 por azão azinho e 29 por azinho azinho, ok? Então, ó, eu quero saber se o modelo proposto é adequado à população, ou seja, será que eu mantendo minhas configurações, né, eu tenho dois heterozigotos cruzados, eu vou manter as frequências alélicas e genotípicas na próxima geração, que é a segunda geração? Então, se o modelo for adequado, o que é que vai acontecer? A frequência do meu genótipo azão vai ser 25, né, que vai ser 1/4. A do azão azinho 50 e a do azinho azinho 25, ou seja, 1/4 para os dois homozigotos, o dominante e o recessivo, e meio para o heterozigoto, ok? Então, considerando 100 indivíduos, eu vou ter 25, 25 e 50. Então, podemos afirmar que os valores observados estão suficientemente próximos dos valores esperados, de tal forma que o modelo de Hardy-Weinberg ele é adequado para esta população, ou seja, eu estou considerando a distribuição, né, que eu vou ter esses três elementos, né, cada um com probabilidade associada, então é muito associado a uma distribuição multinomial, tá? Com três categorias, referentes aos três genótipos. Então, será que eu estou tendo de fato uma distribuição que se encaixa perfeitamente com a distribuição multinomial com essas probabilidades, 1/4, meio e 1/4? Então, a gente vai ter aqui as frequências observadas, né? Que são aquelas lá 45, que são essas aqui, ó, 26, 45 e 29, né? Então eu vou pegar esses números de esses indivíduos observados, para ir de 1 até k, que no meu caso k igual a 3, e vou considerar a probabilidade associada a cada indivíduo, né? Então, se eu tenho para cada valor observado, para cada categoria, uma probabilidade associada, o valor esperado de EI, ou seja, o valor esperado para cada categoria, vai ser N vezes P0I, que foi exatamente o que foi feito aqui. Ó. O valor esperado de indivíduos para essa categoria vai ser 100 vezes 1/4, que é 25. O valor esperado de indivíduos para essa categoria, que é 100 vezes meio, que é 50, e para essa categoria aqui vai ser 25, que é 100 vezes 1/4. Então vai ser a mesma ideia, tá? Isso considerando a hipótese nula, ou seja, para a hipótese nula eu vou considerar as minhas frequências alélicas mantidas, ou seja, meio, né, 1/4, meio e 1/4, ok? Então as hipóteses a serem testadas serão H0, P1 igual a P01 qualquer, P2 igual a P02 e o PK igual a P0K. Então, e a hipótese alternativa existe pelo menos uma diferença, nem todos serão estatisticamente iguais aos valores esperados, né? Então eu pego as frequências observadas, comparo com as esperadas, tá? Então, no caso aqui, as minhas observadas serão essas, ó, 26, né? 45 e 29. E as esperadas serão essas, 25, 50 e 25, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, essa estatística do teste, né? Com distribuição Q quadrado, com N suficientemente grande e o EI maior que 5. Então eu não vou ter problema nenhum se eu tiver um N razoavelmente grande, né? E um valor esperado acima de 5 em cada casela, né? Então
se isso acontecer, eu posso utilizar meu teste quadrado sem problema nenhum. Então vai ser uma distribuição Q quadrado com K menos 1 graus de liberdade. O valor P vai ser dado de que forma? Vai ser a probabilidade, né, de uma estatística com Q quadrado com K menos 1 maior do que uma Q quadrado com base nesse valor calculado, que é essa estatística, né, somatório no quadrado de diferença de OI menos EI sobre o EI. Se esse valor P, né, for menor do que alfa, menor ou igual que alfa, então eu rejeito H0. Então eu vou construir uma região, se eu não quiser fazer pelo valor P, eu posso construir uma região de rejeição de H0 e confrontar, né, com o valor calculado. Se o valor calculado estiver dentro dessa região crítica, eu rejeito H0. Se não estiver, eu não rejeito H0. Então, no caso, a hipótese nula significa que as probabilidades esperadas e observadas são estatisticamente iguais entre si, tá? Então, está aqui o gráficozinho, distribuição Q quadrado, nesse caso com 9 graus de liberdade, só para exemplificar. Então, aqui eu tenho uma região de rejeição de H0, aqui rachurado de vermelho, e aqui a região de aceitação de H0. Então, aqui eu tenho um valorzinho que vai ser tabelado, por exemplo, uma distribuição com 9 graus de liberdade, valor que me fornece 5% de cauda à direita de probabilidade. Então, vou ter esse valorzinho aqui. Se o valorzinho tabelado daquela estatística estiver dentro da região crítica, eu rejeito H0. Tá? Então, está aqui o gráfico e os comandos para elaborar esse gráfico. Se vocês copiarem esses comandos aqui, exatamente vocês vão ter esse gráfico aqui no R. Então, aqui, ó, no caso aqui eu tenho, ó, se eu tiver, tá, a minha estatística do teste um valor muito baixo do x quadrado tabelado, significa o quê? Que essa probabilidade vai estar muito, aqui digamos que seja o valor tabelado, tá? Então ela vai estar bem abaixo, né? Bem mais distante desse valor. Então, quanto mais para cá, ou seja, essa minha região em vermelho ou em rosa, quanto mais para cá ela estiver mais à esquerda, maior vai ser a área sob a curva. Então, mais perto de 1 será a minha probabilidade. Então, isso aqui ela vai estar, se for tendendo para a esquerda, vai estar tendendo a 1. Tá? E aqui, caso contrário, se eu tivesse aqui uma probabilidade, né, que for tendendo para a direita, ou seja, eu vou ter um valor que vai tendendo minha probabilidade a 0. Então, quanto maior a minha estatística do Q quadrado, né, quanto maior o valor tabelado, maior vai ser essa minha probabilidade, que será o valor P. Menor será esse valor P, né, que eu vou puxando para cá, então vai tendendo mais e mais a 0. E se eu tiver uma estatística Q quadrado que ela seja pequena, tá? Ela vai estar vindo para essa direção, à esquerda, né, tendendo para esse lado esquerdo, e essa probabilidade vai aumentar, então eu vou ter um valor P alto. Lembrem-se que a gente compara o valor P com o alfa, porque ambos supõem H0 verdade, né? Então, o que é esse alfa? A probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, né? Esse aqui é o meu alfa, 0,05, que é o padrão. E aqui eu vou ter a probabilidade da minha distribuição amostral da estatística maior do que esse valor, supondo que ele é verdade. Então, como os dois supõem H0 verdade, então eu comparo o alfa com o valor P, né? Só relembrando. Então, no caso lá do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, eu vou ter aqui a estatística do teste, o cálculo vai me fornecer um valor de 1,18. A estatística tem 2 graus de liberdade e o valor P será de 0,55, ou seja, um valor baixo, né, como eu falei. Então, o valor P será mais alto. Tá? Então, devido a esse valor aqui ser, o valor P aqui ser alto, né, maior do que 0,5, eu não vou rejeitar a minha hipótese nula. Tá? Ou seja, a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Ou seja, aquelas probabilidades observadas e esperadas estão estatisticamente iguais. Aqui no caso também, ó, outro exemplo, deseja-se verificar se o número de acidentes em uma estrada muda conforme o dia da semana. Então aqui, o número de acidentes observados, né, observados para cada dia de uma semana escolhida aleatoriamente foram. Então aqui, ó, segunda, terça até domingo, então tem as quantidades por dia. A minha hipótese nula. O número de acidentes não muda conforme o dia e a hipótese alternativa, pelo menos um dos dias tem número diferente dos demais, tá? Então aqui, ó, isso é equivalente a testar se o PI, ou seja, para cada dia, vai ser igual a 1 sobre 7, 1 sétimo.
para ir de 1 a 7. Então o valor esperado vai ser, para todos 140 vezes 1/7, que é 20. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Aplicar na mesma estatística. Eu vou fazer o quadrado, né? Eu vou somar os quadrados, as diferenças entre os observados e os esperados, que no caso são todos iguais a 20. E esse valor vai me fornecer uma estatística de 27,50. Vejam como a estatística é alta, né? A outra foi 1,18, essa 27,50. Essa probabilidade aqui, considerando aqui quadrado com 6 graus de liberdade, ou seja, 7 categorias menos 1, 6. Vai ser igual a 0,00011,668, ou seja, menor do que o alfa. Dessa forma, eu rejeito a minha hipótese, né, a minha hipótese nula, ou seja, as probabilidades são diferentes. Logo, existe diferença nas quantidades entre os dias da semana. Então, isso aqui a gente vê na tabela, né? Segunda, terça, quarta, quinta, e quando vai na sexta, vai para 30. Sábado e domingo, Então, domingo também é alto. Sábado está igual aqui a segunda, mas você vê que pode existir uma diferença, mas entre você achar que pode e confirmar isso através de forma imparcial através de um teste, melhor utilizar o teste de adequabilidade de distribuições, que no caso é o teste quadrado. Ok, gente? Então, a partir daqui a gente vai ver a diferença de proporções. Tranquilo? Até mais, gente.